Bem, olá, eu sou a Mien e esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a principal ferramenta que será utilizada nesse canal, que é o meu Tab S6 Lite da Samsung. Ele tá aqui com a capinha, que já vem com ele, tá? Ele já tem essa capinha dentro da caixinha que vem também com a S Pen. E para começar o vídeo, gente, eu vou estar falando um pouquinho das especificações técnicas desse aparelho, porque eu vou adentrar em algumas outras informações depois e essas informações técnicas podem ser importantes, tá? Primeira coisa, a tela do Tab S6 Lite é uma tela de 10.4 polegadas TFT e a qualidade é maravilhosa, tá? Vocês podem ver que alguns canais falaram que a tela não era tão boa, que não era uma tela AMOLED e tal. Só que, gente, é uma tela muito boa, sim. É uma tela de muita qualidade. Para você assistir vídeo é maravilhoso. Inclusive, ele reproduz em 4K. Você consegue assistir filmes em 4K. Ele tem duas caixas de som aqui na lateral. As duas são da AKG. E tem um suporte para aqui, ó. Ele tem suporte para Dolby Atmos. O que é esse Dolby Atmos? É quando você estiver assistindo filme, quando você estiver assistindo algum vídeo assim, que ele tem algum vídeo que ele tenha suporte a esse Dolby Atmos, você vai ter a sensação do som estar tridimensional. Você vai ter um som de maior qualidade, vai ser aquele som que vai realmente te abraçar, sabe? É maravilhoso, é uma sensação tão boa que eu não sei explicar pra vocês. Quando eu peguei esse tablet, foi a coisa assim que mais me chamou a atenção, que mais me chocou e que mais me deixou apaixonada. Ele pesa 467 gramas. Quando eu peguei ele pela primeira vez, eu não estava acostumado com tablet. Na verdade, não tinha tido nenhum contato assim muito próximo com tablet algum. Então, eu achei ele pesado. Só que com o passar do tempo eu fui me adaptando e realmente, gente, ele é muito grande. O armazenamento interno dele é de 64 GB. Eu vi no site da Samsung que tem uma opção de 128 GB, mas eu não sei se ele está sendo vendido aqui no Brasil. Ele pode ser expansível, a memória dele pode ser expansível com micro SD até 1 TB, então já ajuda muito, mas lembrando que não é a memória interna que vai até 1 TB. A memória do cartão SD que vocês colocam, do micro SD. Ele tem 4 GB de RAM e o processador dele é o Exynos 9611. É um processador octa-core que vai até 2.3 GHz. Ele não é um processador assim que você vai poder jogar, por exemplo, Genshin Impact no alto, mas você consegue sim jogar Genshin Impact no low, tá? Eu não testei ainda o Genshin Impact, mas vai ter um teste de jogos que eu vou baixar, inclusive o Genshin Impact, pra gente estar testando aqui no canal. Mas vocês podem ver que ele aparece aqui na Play Store do Galaxy Tab. A bateria dele é de 7.000 mAh. No site da Samsung ele diz que dura 13 horas de vídeo constante. Mas eu quero fazer o teste com um joguinho aqui que eu jogo muito, que eu sou muito viciada, que é o Ragnarok Mobile, o Eternal Love, que ao meu ver é um jogo bem pesado. Ele deveria ser leve, mas não é. E puxa muito da bateria do celular e do tablet também. Deixa eu ajeitar aqui. Ele tem câmera traseira, ele tem câmera frontal. A traseira é de 8 megapixels e a frontal é de 5 megapixels. Mas eu digo pra vocês que eu nunca tirei foto com ele porque eu tenho muito medo de derrubar ele na hora de tirar foto. Então eu não tiro foto com ele. Quando eu quero tirar uma foto, por exemplo, de algum documento para poder fazer alguma modificação, para enviar o que eu queira guardar aqui no Tab, eu tiro no celular e como o meu celular tem o Google Fotos, ele já vem para cá, ele já vai para a nuvem e daqui eu já consigo pegar a imagem já que está na nuvem lá no Google Fotos. Ele grava em Full HD, tá? É a 30 FPS. A câmera frontal dele é muito boa, eu gostei bastante da nitidez, da qualidade, da imagem, mas não é algo que eu utilize tanto assim. Talvez, quando eu voltar das férias da faculdade, eu tenha que utilizar mais, mas até lá, eu não pretendo estar utilizando tanto. A conectividade dele é tanto Wi-Fi quanto 4G, tá? Eu tenho aqui, ó, dados móveis e eu tenho aqui o Wi-Fi.
O Wi-Fi dele, o que mais me chamou a atenção e que me deixou muito feliz é porque ele tem suporte tanto para o Wi-Fi 2.4 GHz quanto para o de 5 GHz, que dá uma estabilidade maior. É mais veloz, né, a transmissão de dados. E tem aqui os dados móveis, que eu ainda não testei, porque não tenho a intenção de colocar um chip nele aqui por enquanto. O Bluetooth dele é o Bluetooth de 5.0, tá? Então você vai ter uma transmissão de dados por Bluetooth muito boa, de até 2 MB, se eu não me engano. Ele tem um USB tipo C, o carregador dele é um USB tipo C, que é maravilhoso, porque você não tem aquela dificuldade de estar conectando, ter que virar toda hora, não sabe estar conectando corretamente. E ele, independente da forma que você conecte, ele vai estar certinho, porque ele tem aquela bordinha arredondada. Mas o USB dele é 2.0. Uma coisa importante, esse tablet ele não tem saída HDMI, ele não tem esse suporte de você conectar via HDMI nele. Então, se você pegar, por exemplo, um cabo USB tipo C com saída para HDMI, ou você usar um adaptadorzinho para você tentar conectar ou no monitor ou numa televisão, gente, não vai funcionar, tá? Ele não tem essa possibilidade, ele não suporta essa função. O que você pode fazer com ele, se você tiver uma televisão, uma Smart TV, você consegue compartilhar a tela dele, tá? Mas já é uma função que o celular já tem, os celulares já tem, que permite que você compartilhe a tela do seu celular, do seu tablet, via Wi-Fi, tá bom? Ele possui acelerômetro, giroscópio, sensor de efeito Hall e sensor de luminosidade. O que é esse sensor de efeito Hall? O sensor de efeito Hall é justamente esse sensorzinho que permite que você tenha uma capa magnética e que quando você feche ela, a tela apague, e quando você abra ela, a tela acenda novamente, tá? Essa é a função do sensor de efeito Hall. Para desbloqueio de tela, ele tem a função de biometria facial, ele consegue identificar o seu rosto, você cadastra a sua fotinha e ele consegue aqui tá identificando você. E tem também código, você pode colocar também o código numérico. Tem várias opções. Tem as opções que normalmente nós temos no celular e tem a de biometria facial, mas ele não tem o desbloqueio por digital. Bem, então essas foram as informações técnicas. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, porque eu botei até uma pesca aqui para eu estar falando para vocês, que são informações que são legais da gente estar sabendo sobre o aparelho que a gente quer comprar. O mais legal dele, na verdade, é o preço. É um tablet que, se você for comparar, agora que o dólar subiu muito, o valor que tá os outros tablets em comparação a ele chega a ser absurdo. Então, ele eu comprei antes da Black Friday, não tive paciência de esperar, eu fiquei esperando desde abril, se eu não me engano, que foi quando surgiram os rumores de lançamento dele, que eu fiquei super ansiosa para poder ter ele. Mas eu já tinha esperado muito, quando chegou próximo ao meu aniversário, eu não, dei uma surtada, já tava com dinheiro, fui lá e comprei. Comprei ele por 2.200 nas Americanas, ele chegou uma semana depois. Na verdade, em menos de uma semana, porque eu comprei na terça-feira de uma semana e ele chegou na segunda. Não, eu comprei na quarta-feira e ele chegou na terça. Ele chegou com um dia para completar uma semana, mas a previsão dele chegar era de até 2 semanas, então eu considero que chegou rápido. Agora eu vou falar sobre coisinhas que vêm com ele, que são maravilhosas e que são uma mão na roda mesmo. Pra mim, que gosto muito de ter o tablet pra jogar, pra poder me divertir mesmo. Ele é realmente uma fonte de diversão pra mim, em que eu utilizo pra jogos, eu utilizo pra poder consumir mídia, eu utilizo pra poder desenhar. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma pastinha só pra artes. Eu pretendo fazer vídeos mostrando os aplicativos que eu utilizo pra arte. Eu tenho aplicativos para estudo, para leitura de livros, leitura de PDF, para anotações de PDF e pretendo também fazer vídeos sobre isso, principalmente sobre o Samsung Notes, que é um aplicativo que eu estou utilizando bastante. Mas como esse aqui é um vídeo de apresentação do Tab, eu não vou estar falando deles agora porque eu precisaria de um tempo maior para isso, porque tenho muita coisa para falar. Mas eu posso dar um gostinho para vocês aqui. Por exemplo, aqui no Samsung Notes. Eu, quando abri ele pela primeira vez, eu não gostei muito
de uma coisa apenas. Por quê? O pontilhado, se vocês repararem, o pontilhado dá a impressão de que a folha é menor. E eu queria que a folha fosse tipo assim, que a folha fosse A4, que a folha fosse do tamanho de uma folha de ofício. E eu descobri que dava para você personalizar a folha, né? E tem aqui alguns modelos de página que a Samsung disponibiliza para vocês. Só que eu passei a personalizar as minhas próprias páginas. Então, assim, eu posso estar fazendo vídeos e mostrando para vocês como é que eu faço essa personalização. Por exemplo, aqui, essas daqui de cima foram páginas que eu fiz, modelos de páginas que eu fiz para o meu planner digital, meu primeiro bullet journal, que vai ser inclusive o próximo vídeo desse canal. Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma página, uma folha que eu fiz para poder registrar os meus sonhos, que estou com esse plano para 2021. Tenho aqui algo que eu sempre fiz, que eu já estou fazendo aqui, mas que eu criei uma folha específica, que é sobre refletindo. Aqui em cima eu costumo colocar o que foi que eu fiz no dia que eu não quero fazer novamente, ou seja, algo na qual eu me arrependo e que não quero voltar a repetir, voltar a fazer. E aqui embaixo eu coloco algo que eu aprendi, ou algo pela qual eu sou grata no dia. E tem aqui também uma folha pautada mesmo, só que aqui vocês podem ver que é menorzinho o espaçamento, então eu consigo fazer uma fonte menor, eu consigo organizar, escrever mais coisas, dá uma sensação de que a folha é maior. Eu criei também uma folha para estudo de coreano, que essa aqui é bem para anotaçãozinha mesmo, tá? Que eu pretendo voltar a estudar coreano, não só coreano, como outros idiomas, que eu sou apaixonada. O coreano especificamente porque tem a curiosidade da língua, né? Que é uma língua em que nós temos a data de nascimento, a data de criação dela. Então, foi isso que me chamou a atenção da língua do idioma coreano. Mas então, tem várias coisas que eu quero estar falando do Samsung Notes, inclusive as funções dele. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Uma coisa interessante que eu quero estar falando aqui com vocês é sobre esse Game Launcher, que para quem joga vai ser bem legal. Porque ele tem aqui, você pode abrir os aplicativos, que você tem os aplicativos de jogos. Eu tenho aqui alguns só, que eu quero fazer o teste. Inclusive esse aqui, Streaming, é o do Xbox, o xCloud da Xbox, em que vai permitir que você faça o streaming de jogos para que vocês possam jogar jogos de Xbox aqui no Tab, que eu já vi que funciona, tem pessoas que jogam em Full HD, tá? Qualidade máxima, é incrível, gente, incrível, incrível, incrível. Mas, por exemplo, ele dá informações muito legais de, por exemplo, quanto tempo você jogou o jogo diariamente. Ele dá aqui, ele mostra pra vocês quanto tempo você jogou o jogo. Ele mostra jogadores que jogam em aparelhos Galaxy da Samsung. Ele tem aqui essa estimativa de pessoas que jogam esse jogo. Eles dão vídeos recomendados para vocês poderem assistir sobre o jogo que você está jogando, que eu não vou colocar. E ele dá aqui também algumas dicas de jogos que você pode estar jogando também, tá? Então é um aplicativo bem legal, bem interessante, assim como muitos outros aplicativos que tem aqui. Mas eu já tô vendo que o vídeo tá ficando muito longo, então eu vou passar logo para uma coisa que muita gente se interessa, inclusive eu, que foi também um dos principais motivos de eu ter comprado esse tablet, que é a famigerada S Pen. Que, gente, ela é uma estrela. Gente, que caneta maravilhosa. É muito gostosa de escrever nela. Muito gostosa mesmo, não tô brincando. Porque ela não tem uma ponta que é aquela ponta dura de plástico, sabe? Ela tem uma pontinha que é uma pontinha que tem tipo como se fosse um tecido na ponta. Realmente não dá pra mostrar na câmera, mas ela é meio peludinha. Tá, então ela, quando você escreve, você tem um certo tipo de resistência, mas é aquela resistência agradável, que não vai arrastando direto, sabe? Você consegue ter um certo tipo de controle. Tem a opção de você estar ligando o som do tablet,
quando você escreve e ele faz um som de lápis riscando no papel. Mas aqui você pode ver que pelo Samsung Notes você tem vários tipos de caneta que você pode estar utilizando. Você pode estar utilizando várias cores também. E o mais legal é o sensor de pressão. Quando você força, ele vai escrevendo mais grosso. Quando você faz mais leve, quando você bota menos pressão, ele fica mais fino, tá? Mas o melhor aplicativo para estar mostrando para vocês não é nem o Samsung Notes, é aqui no Infinity Painter, que é o aplicativo que eu utilizo para desenho. Eu vou criar aqui um novo e vou mostrar para vocês coisas interessantíssimas desse tablet, porque ele não só suporta isso de pressão, mas ele tem também o suporte à curvatura, quando você entorta, quando você vira um pouquinho a S Pen. Deixa eu mostrar aqui, eu vou aumentar bastante o tamanho. Vou fazer um traço aqui, vocês estão vendo que a S Pen tá bem retinha, né? Então, o traço fica reto, ó, mais leve, com mais força. Quando eu faço mais força, ele fica mais forte. Quando eu faço mais leve, o lápis vai ficando mais fraquinho. Agora, o mais interessante é, se eu pegar o lápis de lado, assim, ó, um pouquinho inclinado, olha a diferença, gente. É como se eu estivesse realmente pegando um lápis e inclinando ele. Então, ele tem esse efeito que em inglês a gente chama de efeito de tilt, né? Que de inclinação, você tá tendo efeitos diferentes de cima, com força, com maior intensidade, com menor intensidade, e inclinado, você tem essa variação, tá? Inclusive, você consegue utilizar muito isso também em outros tipos de caneta. Esse aplicativo Infinity Painter é maravilhoso. Uma coisa pela qual eu sou apaixonada nele é os pincéis de aquarela. Gente, olha isso aqui. Vou colocar uma cor bem forte para vocês poderem ter uma noção. Isso aqui é um aplicativo. E eu, assim, quando eu assisti, foi como se eu estivesse vendo mágica. E quando eu fiz, eu fiquei tão encantada, que, olha só, a tinta tá espalhando. Tô fazendo aqui, tem a variação também, tá? Quando você faz forte e quando você faz fraco. Então, você pressionando mais a tinta espalha mais. Olha só que incrível isso, gente. E aí você consegue pegar, colocar outras tonalidades em cima. E aí você pode reparar que tem aquele efeito da aquarela mesmo, da tinta ir se dissolvendo. Eu achei isso, rapaz, uma bruxaria. Que eu fiquei assim, completamente apaixonada. Eu tive que comprar. E eu tive sorte que na época que eu comprei esse tablet, que o tablet chegou, que eu fui pra testar o Infinity Painter, tava numa promoção de R$9, se eu não me engano. E eu comprei na hora, não pensei duas vezes, porque ele é um aplicativo maravilhoso. Tem os seus problemas, tem sim os bugs e tem sim os crashes de vez em quando, que inclusive eu vou estar falando sobre ele, vou estar falando quando é que esses crashes acontecem, quando aconteceram comigo pelo menos, mas são bem raros, tá? Não é sempre não. E o melhor é que como ele tem salvamento automático, tudo que você vai fazendo, ele salva, ele grava, inclusive, o que você tá desenhando. Aqui, por exemplo, eu só fiz isso, né? Mas eu posso chegar aqui e gravar e ver reprodução. E ele vai mostrar tudo o que eu fiz até agora. Você consegue exportar de 15, 30, 60 segundos ou o vídeo original para você poder editar depois e colocar na velocidade que você bem entender. Então, é maravilhoso. Então, gente, eu acho que é isso, assim, como a introdução do Tab, eu acho que tá bom, né? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as funções da S Pen, inclusive essas daqui que tem do menuzinho da S Pen, né? Que vocês podem reparar que, diferente dos outros tablets que a gente vê aí na internet, não aparece nenhuma bolinha flutuante no meu, porque eu desativei. Vou ensinar vocês a desativarem também, porque para desenho, às vezes a mão bate e atrapalha. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.